Queria agora convidar a igreja a se colocar em pé. E nós vamos trazer a mensagem da palavra de Deus. Garanto que não vai demorar muito, vai ser rápido. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler os versos 1 e 2 e o de número 12. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2 e o verso 12, que diz assim na Nova Almeida Atualizada: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedessem de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. 12. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Sentem, amados. Meus amados, o livro de Apocalipse, ele começa no capítulo 1, verso 7, dizendo que o Senhor Jesus voltará sobre as nuvens e que todos os olhos verão, até mesmo dos que o traspassaram. A volta de Jesus, amados, foi anunciada e ele usou toda a revelação de Apocalipse para estimular a igreja a não perder tempo, a evangelizar, porque essa volta, ela vem fechar o compromisso de Deus com a humanidade e que até agora Ele honrou a sua palavra, não mais destruiu a humanidade. Muito pelo contrário, Ele vai vir agora não para salvar Noé e sua família na arca, mas agora Ele vem para que todos os eleitos, dos que Ele mandou buscar e dos que estiverem vivos, haverão de fazer presente na volta de Jesus. E nesta noite, o texto de Paulo fala sobre a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus. E ele aqui diz para os Tessalonicenses que todas as dúvidas devem serem tiradas. Crente não pode ter dúvida a respeito dessas coisas, da volta de Jesus Cristo, amados. E Paulo esteve lá escrevendo essa segunda carta, exatamente para tirar dúvida de todos eles, né, sobre este acontecimento fantástico, inédito, que está para acontecer, que é a volta de Jesus. Ela é tão aguardada que o próprio Paulo deixava transparecer que antes dele morrer, Jesus iria. Mas o Senhor postergou até nós outros e até, quem sabe, a outros, este acontecimento. Esse é o maior troféu do crente, é ter a esperança da volta de Jesus, é esperar por Ele. Por isso que o tema da mensagem é até a volta de Jesus. Meus amados, devemos esperar
E devemos entender que Ele, amado, está no controle de tudo, todas as coisas. Porque se porventura alguém que não vai estar presente precisar ir, antes Ele mandará os anjos em buscar. Mas que grande privilégio é esperar a volta de Jesus. Por isso que Paulo, em determinado momento em que ele estava cercado de dificuldades, de lutas, né? Cercados de acontecimentos como uma doença que o atormentava, ele chegou a dizer em Filipenses, capítulo de número 1, versos 22 e 23, ele disse que se por um lado ele deseja ficar aqui, tem muitas coisas para fazer, tem muito evangelho para se pregar, há muitas pessoas para se alcançar, e por outro lado ele deu a máxima, mas se tu vier me buscar, para mim vai ser incomparavelmente melhor. Essa deve ser a nossa certeza, amados, né? E aqui, amados, ele está falando para os crentes de Tessalônica e para nós outros, para todos nós. E todos que são salvos, eles devem ter essa consciência de buscar, amados, essa glória que vai acontecer da volta do Senhor Jesus. Quero então voltar a esse tema mais na frente. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso de número 2. Não se deixem demover facilmente. Nunca o mundo teve tão agressivo em assediar os cristãos. O assediamento é branco. Talvez não seja de espadas, nem de armas de fogo, mas o assédio está sendo branco, transparente, que está envolvendo as pessoas, que você abre o Facebook e que conhece crentes, ele está clicando em gaviões de forró, está clicando em não sei quem mais. Perdendo tempo. E não estão firmados, estão sendo demovidos por coisas que estão assediando. Crente não pode perder tempo. Não deve dar lugar ao fútil, ao mundanismo das coisas mortas, da mortandade do dia a dia. A evangelização é para os cristãos. Quando ele evangeliza, ele anuncia a volta de Jesus. O verso 12 é brutal. Fala dos que foram reprovados no Enem da vida eterna. Condenados, diz o texto, todos os que não creram. Todos os que não creram, condenados, irmãos, né? E assim, meus amados, com certeza, a parte mais dura, mais difícil dessa mensagem de hoje, e a condenação, ela vem de longe. A humanidade recebeu em primeiro lugar, Adão e Eva, a condenação, e era preciso que cresce no filho deles que viria. Estariam salvos. Depois da maldição de Caim, que foi embora, desobedeceu de novo, porque era para ser andante e resolveu construir cidades. Depois ficou um que chegou, Sete, assumiu a geração da bênção. E essas duas gerações, com mais ou menos 10 a 12, mais ou menos, elas se conflitaram, ou melhor, eles conflitaram a humanidade de então. E Deus chegou para Noé e disse para ele: eu tenho um plano A e tenho um plano B. O plano A, eu quero acabar com tudo. Não deu certo. Acabar com tudo, inclusive com você.
O homem ficou espantado. Era um homem justo. E Deus olhou assim para ele e disse: o plano B. O plano B é porque você é um homem justo. E por causa de você, vou dar continuidade à humanidade. Depois da Arca da Salvação, 120 anos pregando a mensagem do arrependimento para que as pessoas se salvassem, né? Ninguém se converteu e só entraram na arca ele e os animais, sua família e os animais. Depois, quando chegou o fim da arca, um ano entre 40 dias nas águas e o restante para sair, Noé então passou a receber de Deus as orientações de tudo que foi dado a Adão. Crescei, multiplicai, sejam fecundos, é assim, assado. E naqueles 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, vieram todas as demais nações. E Sem, que foi o pai de Abraão, do ancestral de Abraão, viu que até certos anos não havia condições do homem se voltar para Deus. Então, amados, Deus elegeu Adão, pai da fé, os judeus, até Jesus vir. Jesus veio e veio a nova aliança. Meus irmãos, o que está acontecendo hoje, amado? O homem está condenado à morte. E só há uma saída para ele, para essa condenação. Porque no momento em que o homem rejeita o Senhor Jesus, ele não terá mais volta. Em primeiro lugar, amados, o verso primeiro, a vinda de nosso Senhor Jesus. Essa é a grande esperança dos que são salvos. Para que seja completada a salvação, amados, eterna, para que seja completada a restauração do Éden, ele precisa voltar. Até que ele volta para fazer isso, para resolver esse assunto tão importante, para que todos possam dar glórias ao seu nome. Esse assunto é muito relevante, meus irmãos, né? E ele haverá de aparecer, ele haverá de vir, mas em todos os anos depois de Cristo para cá. Então surgiram mesmo no começo do primeiro século, dos outros séculos, não é? Desejos e pessoas que se adiantaram, dizendo que ele vinha dia tal, ano tal. Como, por exemplo, na passagem do ano 1000 para o ano 1001, o Papa Silvestre II, amados, ele mandou que o povo subisse nos montes para receber Jesus que vinha nas nuvens. Errou. Depois erraram os adventistas, depois erraram os testemunhos de Jeová, amados, durante todo esse período. E esse tema, amado, foi complicado para Paulo, não é? Foi complicado, porque nos anos 60, 70, já havia esse desejo também de que ele voltaria naqueles dias. Estavam passando aquele aperto de Jerusalém ser destruída, de haver a dizimação da vida. Mas ele teve que explicar aos Tessalonicenses, meus irmãos, né? E essa é uma das razões pela qual ele escreve a carta de 2 Tessalonicenses. Eu queria dizer, amados, que a volta de Jesus, como eu citei o verso 7 do primeiro capítulo, ele virá nas nuvens, todo ele verá, é mais do que literal, irmão. Não é só simbólico. Porque nesse dia, amados, dos 4 cantos da terra, onde estão os 4 anjos poderosos, amados, ele virá e todo olho verá. Fantástico, meus irmãos, né?
Que bênção, né? Vai ser um dos maiores momentos da história da humanidade. É bom, amados, que a gente lembre sempre desse ato, amados, inédito e extraordinário, meus amados, que nunca, amados, será visto por ninguém, porque até os incrédulos fugirão quando eles verem, eles dirão assim: acabou. E os crentes, era o que eu queria. Irão subir para a glória de Deus, para, como diz aqui nesse texto que eu não li todo, onde haverá a reunião dele, Jesus Cristo, com os que virão do céu e os que subirão da terra, o encontro com o Senhor, para ali a trombeta que estará soando, e os anjos, arcanjos, e aquela reunião gloriosa antes do tribunal de Cristo, e os perdidos ficarão de um lado para o outro: eu quero me matar, eu quero me matar, eu quero dar fim à minha vida, mas não vão conseguir. Terminou, agora a hora H, e aí vem o julgamento final, e ele haverá de dizer, né, aos crentes, quando eles colocar as multidões, é bem que aqui são 3, né? Não tem só 2, para a gente fazer uma alegoria. Não Apocalipse, mas veja bem, meus amados, no julgamento final, ele vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E aí ele irá pronunciar o veredicto. Como os crentes já se salvaram por antecipação, João capítulo 3, leia todo e você vai ouvir dizer: o meu julgamento é este: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Nós fomos salvos e os condenados aqui. Lá é o ato final do juízo. E vamos imaginar como vai ser aquele dia. Os da direita são os crentes, os da esquerda os incrédulos. Vamos dizer que a fila seja de todos que vieram desde Gênesis até a volta dele. Na fila dos crentes à direita, na fila dos incrédulos à esquerda. Porque todos os que morreram, os que partiram foram ressuscitados, os que subiram foram transformados no corpo glorioso do mesmo que Jesus teve. E aí, os ímpios à sua esquerda. Eu digo sempre na alegoria: do Brasil ao Japão está aí a fila. Vamos colocar uma fila aí, considerando a geografia. E vamos dizer que Marco Severo seja o último da fila lá, está lá no Japão. Aí o senhor o juiz diz assim: Marco Severo, eu estou lá, mas presente-se na mesma hora. Porque é o corpo glorioso que ele vai nos premiar para nós entrarmos na eternidade. E quando ele der a sentença final, ele dirá aos salvos que foram já salvos: vinde, benditos de meu Pai. Mateus capítulo 25, 32 a 46, a volta de Jesus. Entre no gozo e vão herdar o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, e vão viver para sempre. E eu digo à minha mulher: minha filha, vamos dar um pulinho nas galáxias. Mas os perdidos, ele irá dizer assim, ele não ouvirão isso, eles ouvirão assim: apartai-vos de mim, malditos, os que vieram do inferno e os que estarão vivos no dia da volta de Jesus, e vão para amargar a morte eterna do lago de fogo, por tudo que vocês fizeram de não acreditar no Filho de Deus. Meus irmãos, é fantástico isso, sabe? Esse será o palco, amado, da decisão final.
da existência do homem na terra até os dias que Jesus voltar. O Evangelho tem seus dias contados. O cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse termina, porque saiu para vencer, termina que é Cristo, o Evangelho, até a volta dele. Quando ele vier, ele assume e ele galopa no cavalo do capítulo 19 e vem o vencedor, e já vem conosco. Ele vem para nos dar a decretação da vitória sobre todos os males. Meus irmãos, o Senhor, quando veio ao mundo, amados, Ele anunciou que era o perdoador dos pecados, o remidor. Ele veio, mas lamentavelmente, amados, a grande maioria não deram ouvido, amados, a Ele, amados, e perderam a grande oportunidade. E a palavra de Deus, irmãos, ela diz para nós que Ele virá, amados, e a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo de número 3, versos 17 e 18, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creram no nome do Filho unigênito de Deus. Não há escapatória para quem não creu, e os que creem, que devem estar aqui, amados, motivados para servir a esse Deus que não perde campeonato, não perde Olimpíadas, não perde nada, porque Ele está com tudo, porque Deus é tudo na vida do crente. Meus irmãos, eu diria para vocês que, concluindo aqui a nossa mensagem, irmãos, que a melhor ilustração de todas que possam ter, quem deu foi Jesus. Aquela ilustração, né, no verso de número 12, né? Condenados todos que não creram. E aqui eu quero encerrar com essa ilustração do rico e de Lázaro. Ilustração bíblica. O rico era um homem que tinha uma vida de muita extravagância, usufruindo com exageros, bens materiais, né? Era um homem que participava dos banquetes, vestiam finíssimas roupas, não é? Enquanto Lázaro, na sua humildade, ali na dependência de quem poderia ajudar para melhor, mas que mantinha-o na pior. Então os dois morreram. Os homens estão ordenados a morrer uma só vez, e todos os dois morreram. E morreu o rico, né? Olha que Jesus contou na parábola que o rico foi sepultado no Hades. E enquanto que o mendigo, na representação do salvo, os anjos foram buscá-lo. O crente, quando morre, ele nem diz assim, partiu. Não, Deus manda buscar. E você já pensou subir com os anjos? Deus seja louvado, irmãos. Isso é um privilégio que quem tem é crente. Quem conhece a verdade é crente. Meus irmãos, e lá no inferno, aquele homem, ele gritava, irmãos: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Estou aqui encenando uma peça. E manda que Lázaro toque e molhe a ponta do meu dedo, porque eu aqui estou me consumindo no fogo. E só está no inferno, não está ainda numa água de fogo. Porque, amados, ali é um lugar de tormento. Hoje o inferno é, amados, a consciência ali, ó. Já viu alguém com problema de consciência? Não aqui, tão vivo aqui, não consegue dormir? Imagine lá no inferno.
Meus irmãos, e o texto fala que enquanto o rico estava na pior, Lázaro estava no bem bom, estava no céu. E para Abraão, representando Deus, não quis dizer muita coisa ali, mas disse para ele, não é? Que Lázaro não está podendo te ver não, cara. Você manda chamar Lázaro, mas Lázaro não está nem aí. Quem está bem, está querendo... pastor Marco, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar, tem uma boa, o que você quer? Fique com a ruim e me dê só a boa. Pronto. Irmãos, os destinos do homem que crê e do homem que não crê são diferentes. Um é de um jeito, outro é de outro. Essa história vem desde o começo. Vem desde Adão e Eva. Vem desde Sete e Caim. Infelizmente, os derradeiros das duas gerações se conturbaram e se perderam. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Amados, a volta de Jesus é algo que não pode deixar de ser esquecida por mim e por você. Se você deseja evangelizar, evangelize falando da volta de Jesus, não é? E mais, meus irmãos, a melhor atitude do crente de se livrar da tentação do inimigo, amados, é ter uma vida de compromisso com Deus, e o melhor de todos os compromissos é evangelização. Evangelizar, ganhar almas para Cristo. Experimente isso na sua vida. Finalmente, o homem não creu em Jesus Cristo. E o que não crê em Jesus Cristo, amados, ele está correndo o risco de morte eterna. Eu quero concluir com uma outra ilustração, fora da Bíblia. Uma condessa famosa, que era seguidora de Voltaire. Ela estava entre a vida e a morte. E aí mandou os seus vassalos chamar, amados, o seu amigo. E Voltaire chegou, o que é, condessa? Ela disse, eu estou vendo o fim. O que é que o senhor me diz? Voltaire disse, se vire. Procure a melhor saída. E ela resolveu chamar o sacerdote, chamar o pastor. Quando o pastor chegou, encontrou a tumba daquela mulher fria, o corpo frio, morta, porque ela, a vida inteira, ela deixou de crer em Jesus Cristo. Ela perdeu a oportunidade da salvação. Amém?